Qual é o outro elemento para a nossa nutrição espiritual? A oração. Qualquer tipo de oração? Não. Paulo diz, perseverai. Uma oração perseverante. Perseverança significa insistência, continuidade, permanência na oração. Porque, irmãos, a oração cumpre um propósito principal, existem outros. Pergunta, Deus sempre responde nossas orações? Nem sempre Ele responde, às vezes Ele fica em silêncio. Deus sempre nos dá aquilo que pedimos? Não. Deus sabe aquilo que nós vamos falar com Ele em oração? Ou Ele precisa ser informado? Ele sabe. Ora, se Ele sabe, para que orar? E então nós entendemos que o propósito essencial da oração não é essencialmente pedirmos coisas a Deus. O propósito essencial da oração é relacionamento com Cristo. E quando a gente entende isso, a gente vive uma vida de oração, ainda que Deus não nos atenda. E a gente então não depende de respostas às orações, porque nós estamos ligados a Deus e a oração para nós é um momento de convivência com Cristo. Essa é a essência da oração perseverante. Agora, a matemática é simples. Se eu não dedico tempo diário à oração e ao estudo das Escrituras, eu não terei vida e nutrição espiritual. Significa que a minha vida espiritual, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer o que com ela? Vai morrer. Então eu corro para os meus irmãos e digo, orem por mim, orem pela minha vida espiritual. Repito, não tem problema orar pela vida espiritual dos irmãos. O que eu estou dizendo é que a oração sem alimentação não tem poder. Então nós precisamos nos alimentar das coisas espirituais. Veja que interessante esse outro texto. Não negligencieis a oração particular, pois ela é a alma da religião. O que é alma? Alma é vida. Nós não temos uma alma. A Bíblia diz que nós somos uma alma. Alma é vida. Então, é-nos revelado que a oração é a vida da religião. Significa que se eu não tenho uma vida de oração diária, a minha religião não terá o quê? Vida. Significa que eu estarei vivendo uma religião morta. E quando a minha vida espiritual, minha religião não tem vida, muitas vezes eu começo a buscar elementos e ferramentas e estímulos artificiais para parecer que tem vida numa religião que está morta. Sabe qual é das principais ferramentas que a gente muitas vezes usa para parecer que tem vida numa religião que já morreu? Música. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, essa música está muito parada, a gente precisa de uma música mais o quê? Mais agitada, mais alegre. Irmãos, isso se chama estímulo artificial, porque a verdadeira alegria da religião, a verdadeira vida espiritual, o verdadeiro reavamento está como resultado da oração. Me responda uma coisa, agora eu vou falar como músico da igreja, ok? Vocês conhecem a história do cristianismo, o período da Idade Média, os grandes reavamentos da Escócia, País de Gales e outros mais. Me responda uma coisa, qual desses reavamentos aconteceu por causa de música animada? Qual? Nenhum. Todos os reavamentos aconteceram como resultado do quê? Um grupo de pessoas investigando as Escrituras e em oração por dias, meses, anos. Você acredita sinceramente que o último reavamento que vai acontecer, que foi profetizado e vai acontecer aqui nesta igreja? Nesta igreja. Amém por isso. O último reavamento profetizado vai ser diferente dos outros? Vai acontecer por causa de um programa empolgante, uma música mais animada? Não. Precisamos voltar para a oração. Precisamos voltar às nossas vigílias, em que passávamos no passado noites inteiras, fazendo o quê? Orando e estudando juntos a Bíblia.
Eu não estou falando de vigílias com programa legal e tudo mais, e isso e aquilo. Não, não, não. Eu estou dizendo vigílias em que passamos a maior parte do tempo em oração. Pense comigo, qual é o nosso culto especial de oração da semana? Quarta-feira, certo? Se nós fizermos uma conta muito simples, muito rápida, pense no seguinte: louvor congregacional, música especial, pedidos e agradecimentos. Não estou falando que isso é ruim, tá, irmãos? Isso faz parte, não é isso que eu estou dizendo. Música, louvor, pedidos e agradecimentos, sermão e oração. Se você fizer um cálculo simples, você pode descobrir, não sei a realidade de vocês aqui, mas conheço bem a realidade do Brasil, você pode descobrir que no culto de oração, o que nós menos fazemos é o quê? É orar. A gente passa muitas vezes mais tempo pedindo e agradecendo do que efetivamente de joelhos orando. Então nós precisamos voltar à oração, porque é ela que dá vida para esta igreja. O exame das Escrituras e a oração.